Bom, nós fomos procurados aí pelo vereador Almir Rebelo de Oliveira, que além de vereador é também presidente do Clube Amigos da Terra e é homem que já há muitos anos participa das atividades aqui em Tupã-Sertã, como produtor, como líder de segmento, como colaborador aqui da Rádio Tupã em vários momentos, trazendo informações ou avaliando, trazendo notícias, especialmente no segmento que ele atua com muita intensidade, ele é engenheiro agrônomo, né? Mas agora nos solicitou um espaço porque gostaria de trazer alguns temas que ele gostaria de repercutir aqui no nosso meio, né? E na condição de vereador, um deles é a questão de que foi aprovado numa sessão extraordinária da Câmara de Vereadores aqui de Tupã-Sertã, agora durante esse mês de janeiro, a vigência, ou seja, entra em vigor o chamado 13º salário. Tem alguns outros nomes que se dá, mas enfim, popularmente se conhece como 13º salário dos vereadores. E o vereador Almir gostaria de trazer a sua posição com relação a isso e colocar a comunidade de Tupã-Sertã, ele como homem público, o seu posicionamento sobre esse tema. Almir Rebelo, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, legal, bom dia, ouvintes, tudo bem. Almir, você participou da sessão extraordinária? Sim. E o resultado foi aprovado pela Câmara de Vereadores a existência do chamado 13º salário. Sim. Qual foi a sua posição lá e como é que você avalia isso? Meu voto foi o único voto contra, Miguel. E por que eu votei contra? Esse projeto do 13º é um projeto que foi, assim, a gente sabia que ele estava assim para ser pautado, para ser apresentado, para ser votado, e também a gente sabia que seria um projeto que causaria uma certa polêmica aqui em Tupã-Sertã. E esses projetos, assim, normalmente eles são apresentados em sessões ordinárias, para que seja promovido esse debate. E essa era a posição do próprio presidente, ele teria essa intenção, e eu o apoiaria para isso, né? Mas aí as circunstâncias levaram com que esse projeto tenha sido votado numa sessão extraordinária. E a grande polêmica é que a gente está acompanhando o ambiente político brasileiro, de um descrédito total da sociedade nos seus representantes. E a nossa Câmara, ela vem de um processo de questionamentos, né? E eu entendo que nós não vamos resolver nenhuma situação sem uma discussão clara, aberta. E esse projeto 13º tinha essa característica, né? A gente sabia das pessoas que entendiam que não era hora de ser votado um projeto desse, embora a sua legitimidade. E tem muitos argumentos, por exemplo, foi um ano pesado, Miguel, em termos de ocorrência aí de eventos que causaram grandes estragos em Tupã-Sertã, e tem pessoas que ainda não colocaram ainda o brasilite na sua casa, né? Continua a lona. Então a pessoa entendia que todos deveriam fazer um sacrifício para que os poucos recursos públicos que existem fossem aplicados naquelas situações mais emergenciais. E que isso deveria também, os políticos, no caso nossa Câmara de Vereadores, fazer esse sacrifício. Então eu entendia, nós temos problemas seríssimos das nossas estradas, nós temos problemas relacionados à saúde, nós temos... Bom, problemas não faltam em Tupã e os recursos são poucos, e eu entendo, dentro da posição que a gente respeita de cada um, votar de acordo com a sua consciência e com os objetivos que cada um defende. E a minha posição foi essa. Eu entendi que nós deveríamos, não havia necessidade de nós votar esse projeto agora, deveria ser discutido melhor. Bom, então a sua posição não é de ser contra o 13º e sim contra o momento da votação. Mas as coisas aí meio se somam. Por quê? Porque se nós temos hoje num país em que a gente tem as informações que o Brasil é o país onde os políticos são os dos mais bem pagos do mundo. Então, se nós somos uma classe política das mais bem pagas do mundo, e nós estamos numa situação que o povo é um povo que também está vivendo uma situação econômica das mais fragilizadas do mundo, eu entendo que é preciso que haja esse entendimento de que a gente equilibre essas coisas. Eu acho que o político, ele não, por mais importante que sejam as suas decisões, elas jamais deverão ser num sentido de que se distancie daquele povo que trabalha e paga a conta, porque quem paga esse salário de político é o contribuinte, Miguel.
Então nós temos que ter essa responsabilidade. Aí eu digo assim, ó, claro, 13º todo mundo recebe, as pessoas que trabalham. O 13º foi criado porque o salário do brasileiro estava muito baixo e chegava no final do ano, havia uma necessidade de um estímulo para um crescimento do comércio, enfim, e como não havia possibilidade de manter um salário mais alto todos os meses, foi-se inventado essa questão aqui no Brasil do chamado 13º salário para o trabalhador que teria uma renda menor. Sim. E isso depois foi se incorporando à nossa cultura e permaneceu como uma coisa como se fosse normal. Isso não é normal no mundo. Normal é que as pessoas tenham uma boa renda mensal e não que tenham um ganho extra no final do ano. Correto. Em algumas partes do mundo, as pessoas, as empresas, as instituições, quando atuam e que têm uma boa rentabilidade, distribuem algum lucro para os seus integrantes como uma forma de estímulo para o crescimento. Mas não seria um 13º fixo, né? Sim. E normalmente é para o trabalhador. Agora, dos últimos anos para cá, é que se colocou isso também para o vereador, que não seria um trabalho, sim uma atividade em prol da sociedade. Mas por isso isso está legalizado e está normal. Correto. Mas a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul tem o chamado 13º. Tupã-Secretaria é dos poucos que não tinha. Agora passa a ter, então. Isso já está vigorando, Almir? Nesse ano de 2018, os vereadores já estarão recebendo o 13º salário? Pelo que a gente entendeu, Miguel, primeiro, eu também entendo que o 13º é uma estratégia até inteligente dos governos, que no momento que no final de ano, tu dá mais um salário para o seu trabalhador, e é um período de compras, o governo vai receber de volta esse dinheiro ali numa semana, e vai arrecadar toda a tributação que ele faz em cima desse dinheiro que ele deu. É um dos retornos mais rápidos que o governo tem. Mas é o que te digo, isso é uma coisa legítima, e pelo que eu entendi, essa aprovação aqui em Tupã-Seretã, no final do ano, ou quando tiver que ser pago o 13º, correspondente a 2018, né? Então o pessoal vai ter esse direito de receber. Então, mas o que chamou a atenção, que me traz aqui, Miguel, é que eu entendo que esse era um assunto, então, que deveria ter sido discutido às claras. Se vão votar a favor, vota a favor. Explica por quê. Quem vai votar contra, vota contra. Explica por quê. Isso faz parte do processo democrático. Isso que eu defendia. Se é legal, se é imoral, seja o que for, mas vamos discutir isso abertamente. Essa era a minha posição. Porque o ser contra ou a favor, tu tem que trabalhar um contexto. E era esse contexto que eu queria discutir. Não foi assim. Mas, tudo bem. Só que, principalmente, o que chamou a atenção de todos nós produtores rurais é que no momento dessa discussão, e que foi então colocado em votação o projeto, um dos vereadores mais críticos a essas situações foi o vereador Claudio Miro, do PT. Que, aliás, o PT são especialistas em fazer críticas. São muito bons nisso. E, para surpresa de todo mundo, na hora da votação, o vereador não estava presente. E houve críticas a ele, e principalmente do setor produtivo que eu represento. E as pessoas criticaram a posição dele, dizendo que essa posição de não comparecimento lá era uma atitude covarde. E o vereador veio aqui, na Rádio Tupã, e se posicionou fortemente contra as pessoas do meu segmento, contra isso. E aí as pessoas me pediram que eu manifestasse assim, alguma posição, principalmente porque no momento que tu é muito crítico com relação a algum projeto como esse caso, e aí quando é convocado, e tu é convocado, tu fica sabendo antes, tu fica sabendo quando vai ser, tu fica sabendo se o horário era às 9 horas e depois muda para o meio-dia, como ocorreu, tu também fica sabendo antes. Então, eu respeito a posição do vereador Claudio Miro, isso é uma posição dele, democraticamente, eu tenho que respeitar. E as críticas que eu entendi assim eram que, no momento que a gente critica algum projeto, mas no momento de votagem não comparece, o pessoal entendeu que isso é uma covardia política. É uma atitude de covardia política naquele momento que tu tem que discutir aquele aspecto, tu não vai. E aí tu, como ele fez, entendeu que uma reunião que ele já tinha agendado era mais importante do que essa discussão. E nós entendemos que não é assim, nós não temos por que personalizar críticas, a gente critica situações, na verdade ele é um vereador eleito legitimamente, e ele tem esse direito de tomar essa posição. É lógico que ele
também tem o direito de não aceitar críticas, no caso, e a gente entende isso. Só que, no momento que ele veio aqui e reagiu a essa crítica, ele rotulou os produtores representados pelo presidente do núcleo da ProSoja do Tupanciretã. Ele rotulou que eles seriam representantes de produtores que não pagam fundo rural, que querem perdão para o fundo rural. Ele entende que os produtores também trazem venenos contrabandeados, né? E essa posição do vereador Claudio já é conhecida. Já há muitos anos atrás ele já nos cobrou fortemente sobre isso, Miguel, com relação a alguns venenos que estavam sendo roubados em outros lugares e vindo vender aqui. E a gente lamenta que essa posição ideológica do PT contra os produtores rurais, aqui em Tupã, ela é muito prejudicial. Porque Tupanciretã tem uma história, Miguel, em que era um município essencialmente pecuarista e depois passou para o agro, para a agricultura. E nessa transição para a agricultura, o vereador Claudio veio para cá com seus assentamentos, no momento, e os governos, e não houve uma estruturação de Tupanciretã para receber todos os assentamentos. As pessoas vieram para cá com todas as maiores sortes de dificuldades que tem aí, e permanece essa dificuldade. Quer dizer, todos os governos, inclusive o governo do vereador Claudio o governo PT, que ficou 13, 14 anos, não deu aos assentamentos essa atenção e não estruturou os assentamentos como deveria, como defendia, nos palanques. E nós, produtores, que a gente não tem esse apoio dos governos, e que nós temos uma carga tributária sobre o agro das mais caras do mundo, a gente não quer discutir política partidária, nós queremos discutir política agrícola, política de produção, e que não divida produtores, deixando pequenos contra médios ou contra grandes, ou maiores contra menores, ou latifúndio contra não sei o que. Não é isso. Nós temos que discutir uma situação que o Brasil será o celeiro do mundo com todos os produtores de todos os tamanhos, e esses produtores que produzem e sustentam hoje a principal atividade do Brasil, eles não merecem ser escorraçados por políticos que usam essa classe de produtor aí para ter um discurso, né, enganador da classe produtora. Então, nós produtores entendemos que foi infeliz do vereador chamar as pessoas que, se tem algum produtor que busca algum produto em outros mercados que não sejam legais, a gente não defende ilegalidade, a gente defende que produtores, os governos precisam entender por que o produtor faz isso. E não temos dúvida nenhuma que isso é porque nos outros países que competem com o Brasil, esses produtos são por menos da metade do preço. Então, o governo brasileiro precisa tirar essa carga tributária e possibilitar que esses produtos sejam comercializados aqui e sejam liberados para comercialização, porque nos outros países, Miguel, esses produtos são liberados em 3 meses, 2 meses, 5 meses. Aqui no Brasil levam 5, 6, 10 anos para ser liberados, por causa da pressão do comunismo internacional, em que no Brasil é representado pelo ambientalismo e principalmente pelo PT. E há uma estrutura de impedir que se libere aquilo que vai trazer desenvolvimento e apoiar o produtor brasileiro. Então, é um belo debate que eu quero levar esse debate para a Câmara de Vereadores, com o vereador Claudio com quem tiver que ser. Mas aqui fica registrado, apesar do nosso respeito democraticamente à posição dele, mas nós também entendemos dessa forma e essa é a nossa posição. Perfeito, muito bom. A gente agradece essa possibilidade. Nós ouvimos o vereador Claudio, como o Almir colocou alguns dias atrás, e agora o vereador Almir colocando este ponto, contrariando, ou seja, com argumentos adversários, aquilo que foi levantado pelo Claudio há poucos dias atrás aqui, e esse é o papel que a gente gosta de fazer, ou seja, de deixar a possibilidade de que as pessoas que tenham posições contrárias ou antagônicas levem os seus argumentos e você, nosso ouvinte, faça a sua avaliação e juntando as informações, possa ter uma posição com relação àquilo que é debatido em nossa comunidade, e esse é um tema bastante importante para nós. Eu vou fazer um intervalo, porque o Amir também gostaria de complementar com mais alguns outros detalhes, mas eu preciso fazer um intervalo comercial e já está agendado, daqui a pouquinho está chegando às 9h30 aí o nosso presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tupanciretã e Jari, que ontem, reunidos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupanciretã
Tupacetá e Jari, houve um acordo no dissídio coletivo para o valor do salário do trabalhador rural de Tupacetá e de Jari. Isso já está estabelecido, já está inclusive no nosso site, foi publicado ontem à noite. Daqui a pouco a gente vai repercutir isso também